antes das próximas dicas de arte, a gente abre o espaço para a nossa entrevista do dia. Atendendo a pedidos de muitos telespectadores, hoje a gente fala sobre mitos e verdades envolvendo a cirurgia bariátrica. Eu quero agradecer a presença, primeiras damas, da nossa aqui nutricionista, Adriana Passos. Obrigada, viu, Adriana, mais uma vez pela presença. Tati. Um prazer revê-la. Obrigada, o prazer é meu poder estar aqui hoje falando de um tema tão importante, né, esclarecer um pouco a população. E a gente também agradece a presença do cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico, o Dr. Admar Concon Filho. Muito obrigada, viu, doutor? Prazer conhecê-lo e recebê-lo no nosso programa. Tá, nós é que agradecemos o honroso convite por tratar de um assunto tão importante. Seja bem-vindo, a casa é nossa. Obrigado. Eu já vou começar colocando no ar, doutor, algumas afirmações para o senhor, junto, né, com a nossa nutricionista, pontuarem para a gente o que de fato é verdade, o que é mito. Hoje as pessoas, né, a gente estava até conversando recentemente no nosso programa, a impressão que eu tenho é que todo mundo parece ser especialista de alguma coisa, né? As pessoas entendem de tudo, sabem de tudo, o vizinho recomenda, o amigo recomenda, e às vezes a gente não busca orientação com quem realmente entende, com quem estudou, né, e sabe passar a informação corretamente. Cuidado, viu, gente, com essas recomendações dos vizinhos. Às vezes na internet também a gente lê muita coisa, mas qualquer pessoa posta o que quer na internet. Então precisa tomar cuidado, principalmente envolvendo as questões da nossa saúde. Vocês pediram, nós vamos falar hoje, então, tudo sobre cirurgia bariátrica. Primeira afirmação, pode colocar na tela, diretora? Qualquer um pode fazer uma cirurgia bariátrica. Qualquer pessoa, doutor? Não. Para poder ser submetido a uma cirurgia bariátrica, a gente segue um protocolo internacional e que ele coloca alguns critérios. Por exemplo, você tem que ter uma obesidade por mais de 2 anos, você tem que ter tentado um tratamento clínico conservador com o endocrinologista ou com um clínico especialista em obesidade e com a equipe multidisciplinar. E você tem que ter um chamado índice de massa corpórea, que o índice de massa corpórea, o IMC, é um cálculo que você faz levando-se em consideração o peso e a altura do paciente. E a hora que você calcula esse IMC do paciente, tem indicação para a cirurgia bariátrica quem tem o IMC de 40 para cima ou de 35 até 40 e tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade. Nós temos uma tela de apoio sobre isso, vamos colocar na tela também? E aí eu peço para o doutor fazer novamente as colocações. Então é isso aí, né, doutora? Cirurgia bariátrica, quem pode fazer? O IMC, que o senhor comentou, acima de 40. Perfeito. Daí, com o IMC acima de 40, tendo já mais de 2 anos de obesidade e tendo tentado o tratamento clínico conservador e não tendo sucesso, aquele paciente que emagreceu, depois volta a engordar, esse paciente tem indicação para cirurgia. Ou ele não precisa nem de nenhuma comorbidade. Ou abaixo disso, de 35 a 40, tem que ter alguma doença, hipertensão, diabetes, apneia do sono, problemas de artrose e assim por diante. Na cirurgia bariátrica, quais são os órgãos afetados? O que acontece dentro do corpo? Quando você vai fazer a cirurgia bariátrica, você atua no estômago e também no estômago e no intestino delgado. Intestino delgado e estômago. Isso, são os 2 órgãos. Você tem uma cirurgia que você diminui o tamanho do estômago, faz uma redução do estômago e faz um desvio do intestino para que o alimento não passe por todo o intestino delgado, apenas por uma parte dele. Com isso, diminui a absorção. E tem uma outra cirurgia bariátrica que você tira um pedaço do estômago e não tem o desvio do intestino. Essas são as 2 cirurgias mais utilizadas hoje em dia. Perfeito. Mais uma afirmação para a gente conhecer, então, se realmente é verdadeira ou se é mito. É importante o acompanhamento psicológico antes e após a cirurgia. Esse acompanhamento, ele é importante? É fundamental também, né? Como a cirurgia vai promover mudança no estilo de vida, então essa avaliação psicológica no pré-operatório, né, e no pós-operatório é fundamental para que esse indivíduo realmente se prepare para essas mudanças. Então o papel do psicólogo, né, nesse momento é realmente alertar para essas mudanças, para preparar esse indivíduo para isso. E no pós-operatório esse acompanhamento também, né? Existe aquela mudança da imagem, né, muito rápida, né? Então o emagrecimento rápido vai promover essa mudança de imagem rápida. Então às vezes a gente precisa mesmo desse suporte emocional.
E a reeducação também está muito ligada à questão, né, do acompanhamento psicológico para algumas pessoas, porque de fato a pessoa ela aprende a se olhar, se redescobrir, e a alimentação está ligada com isso. A gente vê muitos casos, né, doutor, de pessoas que acabam se submetendo a algumas cirurgias, alguns procedimentos, tem uma perda, fica bem e depois de um tempo acaba ganhando peso novamente, né? Acho que por isso trabalhar também essa questão, né, com o psicólogo e com o nutricionista sobre essa reeducação alimentar é fundamental, para a gente não ter aqui, de repente, aquele serviço perdido, né? Hoje você tem uma taxa de recidiva da obesidade em torno de 20%, alguns trabalhos falam em até 25%. Bastante significativo. Exato. E aí você tem que conciliar essa atuação tanto da psicóloga quanto da nutricionista nesse preparo pré-operatório e nesse acompanhamento pós-operatório. Porque a gente fala que a gente opera o estômago e o intestino, mas a gente não opera a cabeça. A cabeça tem que estar preparada para essa mudança de comportamento, como a Adriana comentou. E quando você pega esse grupo de pacientes que teve a recidiva da obesidade, desses 20%, 25% que tiveram essa recidiva do peso, quase a totalidade deles tem uma alimentação inadequada e tem uma falta de atividade física, um sedentarismo importante. Então, a cirurgia bariátrica tem que se entender como um instrumento que você tem que deve ser utilizado de uma forma adequada, que vai facilitar você ter uma perda de peso importante, mas você, para manter próximo do seu peso ideal, você tem que ter toda uma mudança de comportamento e o comportamento alimentar também. Muitas vezes com o apoio, né, de um nutricionista e de um psicólogo para ajudar nesse processo. Então, esses pacientes, eles começam todo um trabalho já, né, antes do momento em si da cirurgia, né, esse acompanhamento, algumas avaliações com a psicóloga, com o nutricionista, porque existem pontos individuais mesmo, né? Então, às vezes, quando a gente fala em comportamento alimentar, a gente sabe que, claro, a gente, para ganhar peso, existe um excesso aí de consumo de alimentos, mas existem características de cada um, né, que a gente precisa trabalhar. Como o indivíduo come, não é o quanto ele come, né? Então, a gente começa a trabalhar já no pré-operatório essas questões para que o pós-operatório seja mais tranquilo, né? Seja mais de uma forma leve mesmo, né? Em todos os sentidos, que ele consiga se reeducar e entender que a alimentação é algo natural, que faz parte da vida de todos nós e que tem que ser levada de uma forma saudável, né? E a gente viu na tela, desculpa interromper um pouquinho, Dri, mas essa questão, né, eu vi que você colocou, o doutor também, e a gente viu na tela aquela preocupação em relação a 2 anos, né, doutor, é recomendado que a pessoa tente o processo de emagrecimento e se mesmo assim não conseguir, aí é indicada a cirurgia bariátrica. E às vezes a gente percebe, né, as pessoas fazem, né, uma dieta maluca, não a reeducação alimentar, que é outra coisa, né? Mas vê lá na internet, faz uma dieta maluca 3, 4 meses. Não funcionou, para, né, doutor? Aí vê uma outra dieta, né? Tem a dieta do líquido, da lua, do sol, enfim. E é complicado isso, porque de fato a pessoa tem que se propor, ter disciplina. É um procedimento que não é fácil, exige força de vontade. Muitas pessoas nesses 2 anos conseguem, né, doutor, perder peso, e aí a cirurgia bariátrica não precisa ser feita, mas em outros casos, mesmo a pessoa tentando esse processo de emagrecimento, fazendo direitinho, ainda assim não consegue atingir. Exato, porque ela tem a doença chamada obesidade. Precisa entender que a obesidade é uma doença. E hoje já tem quem considere uma das doenças mais graves da atualidade. Tamanha dimensão que ela atinge a nível mundial. E a obesidade como doença, por que isso? Existe uma alteração no cérebro, no hipotálamo desse indivíduo, onde ele perde essa relação, esse equilíbrio entre a sensação de fome e a sensação de saciedade. Então, ele come mais do que ele precisa, porque ele não tem a sensação de saciedade. E com isso, ele tem esse aumento de peso. E é claro, você associa isso a uma atividade em que ele não faz nenhum sedentarismo, a correria da vida, uma alimentação inadequada com os fast foods da vida. Então, tudo isso vai ajudando a esse indivíduo que ele vai ganhando peso ao longo dos anos. A gente tem agora algumas afirmações, para a gente seguir, né, com o mito e verdade, de questionamentos, né? A gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso, muitas dúvidas também em relação a isso, pós-cirurgia, né? O que muda de fato depois da cirurgia?
E a gente separou alguns pontos. Por exemplo, primeira afirmação. As unhas podem ficar quebradiças e o cabelo pode cair após a cirurgia? É verdade, acontece isso. Toda vez É um que efeito colateral. Toda vez que você tem um processo de emagrecimento, seja por conta da cirurgia bariátrica ou qualquer outro motivo que leve a esse emagrecimento, você vai ter queda de cabelo e você vai ter a unha mais quebradiça. Na cirurgia bariátrica, isso começa a ficar mais evidente a partir do 3º mês de cirurgia. Desde o 1º mês, a gente já está repondo vitaminas para tentar diminuir ou minimizar essa queda de cabelo ou a unha quebradiça, mas pode acontecer. É um mas efeito esperado. Sim, isso depois normaliza. Isso depois, a gente fala aqui, depois com 1 ano de pós-operatório, o cabelo volta a crescer, a unha fica normal, mas a gente chama atenção no detalhe, volta a crescer cabelo em quem tinha cabelo, ok? Bem colocado, doutor. Mais uma afirmação. É mais difícil comer carnes após a bariátrica. Eu já ouvi muito falar isso, doutor. Tem muita gente que fez a cirurgia e fala que depois não consegue fazer a digestão direito da carne. Isso procede ou é um mito? O que acontece, e daí a Adriana também vai comentar sobre isso, é que no passado nós fazíamos a cirurgia bariátrica utilizando um anel. Esse anel, ele dificultava o esvaziamento daquilo que você comia. Esse anel, ele dificultava a ingesta de alguns alimentos, tipo a carne, por conta da fibra, ou mesmo as fibras vegetais, o arroz. Então, a pessoa tinha mais dificuldade em fazer a ingesta porque exige uma mastigação muito mais efetiva. Então, tem que mastigar muito bem. E, muitas vezes, a pessoa, ela come rápido, ela não mastiga bem. Então, daí, essa comida enroscava, parava no anel e a pessoa vomitava. Como já de alguns anos para cá não se usa mais o anel, ou são poucas as equipes que ainda utilizam o anel, isso melhorou muito. Então, hoje você já tem uma ingesta melhor e essa dificuldade com a carne hoje é muito rara, diferente do que já foi no passado. Muito se comentava sobre isso, né? E a gente percebe que realmente, né, já no pré-operatório, quando a gente começa a avaliar, inclusive a questão da mastigação, hoje a gente pede para os pacientes anotarem realmente o tempo, né? Olha, quanto tempo você consegue realizar o seu almoço, o seu jantar? É muito rápido, as pessoas elas começam a se dar conta que elas comem rápido quando elas param para avaliar isso. E esse comer rápido após a cirurgia dificulta a ingestão de alguns alimentos, principalmente esses mais fibrosos. Então, é uma questão de reeducação mesmo. Então, já né, desde o início a gente vai alertando, ensinando alguns exercícios, algumas técnicas para facilitar o comer devagar, comer com atenção, né? Porque às vezes as pessoas comem com o celular, né, doutor? Sim. Com a TV com o celular aqui, nem presta atenção, nem mastiga, né? Praticamente engole o alimento. É muito, muito comum. Assim, se eu for chutar aqui uma estimativa, eu acho que mais de 90% dos nossos pacientes comem muito rápido mesmo. E aí, depois da cirurgia, então, eles continuam nesse processo, nessa reeducação da mastigação, né? Mas isso melhorou muito e quando, eu acho que hoje, em geral, as dificuldades que existem aí com alimentos específicos depois da cirurgia, a maioria é por conta da mastigação acelerada. A culpa não é do alimento, Não. É da mastigação incorreta. Perfeito. Mais uma afirmação. Quem fez educação de estômago não pode engravidar. É mito, isso não é verdade. Muito pelo contrário, muitas vezes a mulher obesa, ela tem uma alteração hormonal importante, ela não ovula e por não ovular, mesmo tendo uma vida sexual ativa, ela não engravida, por conta dessa alteração hormonal que ela tem. Quando ela emagrece, ela passa a ovular normalmente e daí, é claro, aumenta a chance de gravidez. E ela pode engravidar sim. O que precisa é, primeiro, tentar evitar uma gestação nesse primeiro ano que está emagrecendo ou até no segundo ano. O ideal é engravidar depois que já teve o peso mais estabilizado. E é importante que esse paciente tenha um acompanhamento no pós-operatório em relação às suas vitaminas, em relação às medicações que ele precisa tomar, porque numa gestação ele precisa estar bem controlado em relação às vitaminas, aos sais minerais, para que ele tenha uma gestação com segurança. Então, ela pode engravidar, sim, e isso é muito comum pós-cirurgia bariátrica, a gestação. Doutor, tem algumas dúvidas perguntando aqui em relação à cirurgia, se ela pode ser feita pelo SUS
ou só procedimento particular? A Valéria, por exemplo, do Rio de Janeiro, é uma das telespectadoras que estão participando. Tem também a Sandra do Paraná. A cirurgia bariátrica, ela é oferecida pelo SUS? Sim, a maioria das cidades tem serviços que oferecem a cirurgia bariátrica pelo SUS. Em até hospitais universitários, você tem a cirurgia bariátrica que você pode oferecer. Você pode até checar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, na sua cidade ou no seu estado, quais são as cidades que você consegue ter acesso à cirurgia bariátrica pelo SUS. Sim, ela é muito realizada. Perfeito. Obrigada, viu, doutor, por esclarecer as dúvidas. Acredito que você possa ajudar agora, Dri. A Liliane Franca. Tati, é verdade que você para de absorver muitos nutrientes e vitaminas depois da cirurgia bariátrica e aí tem que suplementar muita coisa? Isso vai depender da técnica realizada, né? São várias técnicas, né, Isso. doutor, da bariátrica? Sim. Então, dependendo da técnica, se houver o desvio intestinal, como o doutor Admar colocou, a gente vai ter uma má absorção de alguns nutrientes. Não vai parar totalmente de absorver esses nutrientes. Existe uma redução aí de absorção de alguns nutrientes. Então, a gente tem que sempre ter uma vigilância, principalmente para quem é submetido a essa técnica específica, né? Fazer um monitoramento, os exames de sangue para saber, né, como é que tá então, as vitaminas no corpo. Isso, a gente tem assim, o ferro, o cálcio, vitamina B12, a gente já sabe quais nutrientes são mais suscetíveis, né, de terem alguma deficiência. Então, no pré-operatório também se começa já uma vigilância, às vezes uma reposição desses nutrientes. Em alguns casos já começa a fazer a suplementação antes da cirurgia. Porque isso parece um paradoxo, mas às vezes o paciente ele tem um excesso de peso muito grande e ele chega com deficiências, né? Faltando ferro, B12, cálcio. Porque come bastante, mas come muito errado, né, exatamente. doutor? Então, a gente às vezes tem que ajustar tudo isso para a cirurgia e no pós-operatório o acompanhamento, né? O primeiro ano, 1 ano e meio, até 2 anos é fundamental, até ter chegar ali a uma manutenção de um peso, estabilizar, né? Parar a perda de peso. E depois, uma vez ao ano, né? Realizar exames, checar se está tudo bem e fazer esse acompanhamento da suplementação. Precisa suplementar o resto da vida? Hoje, a gente afirma que sim, né? Então, o que acontece? Em geral, os indivíduos trocam aquela medicação para hipertensão, para o diabetes, né? Às vezes tomam várias medicações para um comprimidinho de um polivitamínico uma vez ao dia, entendeu? É uma troca bastante interessante. É uma preocupação que os pacientes têm, mas eu vou precisar suplementar? No começo, às vezes, a suplementação é um pouquinho mais específica, se toma um pouquinho mais, mas é importante, ao longo da vida, sim, ter essa vigilância e, em geral, precisa de uma suplementação. Falando em alimentação, tem mais uma dúvida, a gente coloca na tela então, para a gente poder saber se é mito ou verdade. Hoje, esclarecendo tudo sobre cirurgia bariátrica. Preciso comer mais proteína e menos carboidrato após a cirurgia? Isso é uma verdade. Porque o que acontece? Se a gente pegar, né, para indivíduos que não têm a cirurgia, não fizeram a cirurgia bariátrica, existe uma recomendação, né, dos nutrientes, do carboidrato, da proteína, da gordura que a gente deve ingerir ao dia. E a base da alimentação é o carboidrato. Carboidrato a gente tem pão, arroz, as massas em geral, né? Então, isso seria a mesma base da nossa alimentação. Ele não é um vilão. A gente precisa do carboidrato para energia, né? É claro que numa quantidade adequada. Depois vem os outros nutrientes. Quando um indivíduo que é submetido à cirurgia bariátrica, isso inverte um pouco. O nutriente essencial é a proteína. Carne, ovos, leite, queijos, as leguminosas daí já num segundo plano, mas principalmente a proteína animal. Porque aí a gente também trabalha evitando a deficiência de ferro, de vitamina B12, né? Vai consumir o carboidrato, vai consumir gordura, vai consumir vegetais, vai consumir de tudo. Mas a proteína precisa de uma atenção especial. Então a gente vai orientando esse
esse indivíduo como montar, né, no dia dele essa alimentação, que precisa ter um pouquinho mais de proteína, não um exagero, mas ele vai precisar ter uma atenção maior com esses alimentos. Então é verdade, se consome mais proteína, né? Recomendado o consumo de mais proteína e menos carboidrato. Doutor, só uma curiosidade, mais homens ou mais mulheres? Que quando a gente fala em cirurgia bariátrica? Muito mais mulheres. Mulher? Muito mais. 85% mais ou menos mulheres, 15% os homens. Tudo isso. Os homens morrem de medo. As mulheres são mais corajosas. Já que o senhor está dizendo, né? Mas é uma diferença, 85% são mulheres. Isso. 80% a 85% mulheres. Interessante. Já eu volto para a gente ter acesso a outras curiosidades, né? E esclarecer mais sobre a cirurgia bariátrica com os convidados do dia.